Segundo Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, e começando no primeiro, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. E oremos. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora nos abençoar, que o Senhor agora venha mandar o Teu Espírito para que possamos ouvir com fé, com entendimento, ouvir com propósito, que o Senhor me dê do Teu poder para que eu possa trazer a mensagem esta noite com o poder do Teu Espírito. Use-me e fale através de mim, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite, e hoje vamos começar um subtema: o caminho de volta. O caminho de volta. Até aqui no nosso estudo de Davi, nós vimos como ele se consolidou como rei de Israel. Nós lemos aqui no versículo 7, que Deus fala que ele ungiu o rei sobre Israel e o livrou da mão de Saul. Então Davi finalmente se torna rei, ele é protegido das mãos de Saul. Nós vimos também nos versículos anteriores como Deus dá vitória sobre os inimigos, sobre as nações ao redor, ele consolida, ele domina, e ele é de fato o rei de Israel e tem dominado toda aquela área. O próximo episódio é que ele descansa, digamos assim, nas suas vitórias, e ele comete vários erros. Ele começa a permitir, começa a tolerar coisas que ele não deveria tolerar em sua vida, e ele acaba tendo aquele episódio triste que nós vemos estudando e aprendendo com Batseba, e como ele tomou a mulher de outro homem, um homem que era um homem leal a ele, amigo dele, e para tentar encobrir o seu pecado, ele bolou uma trama e acabou matando, deu a ordem para matar de forma covarde, de forma abusiva a Urias. E então a gente chega a esse episódio aqui. Esse episódio aqui nós temos ele, o retorno de volta, voltando, o caminho de volta. E é uma grande bênção saber que existe um caminho de volta. Nós vamos ver nesse estudo como alguém pode retornar a Deus depois de ter se afastado e se envolvido no pecado. Não é o fim, existe um caminho de volta. Davi aqui, nós vemos, ele foi preguiçoso, ele negligenciou seus deveres como rei, como cristão, ele cobiçou a mulher do outro, ele possuiu a mulher do outro, ele tentou encobertar, ele mentiu, ele abusou da sua autoridade, bolou e executou a morte de um homem. Mesmo assim, há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Eu espero que você nunca chegue ao ponto de precisar tomar o caminho de volta. Eu espero que eu e você possamos viver de tal forma que nunca precisamos voltar, porque nós nunca partimos. Eu espero que você e eu possamos viver de tal modo que nós nunca precisamos ser restabelecidos, porque nós nunca deixamos aquela intimidade, aquela posição junto a Deus. Mas se um dia isso acontecer, há um caminho de volta. Nunca parta, nunca se afaste de Deus. Mas se você se afastar de Deus, não é o fim. A melhor situação é você ficar com Deus, pertinho dele, mas há o caminho de volta. Talvez esse estudo não sirva para você pessoalmente, mas pode servir para você ajudar um amigo, um filho, uma filha, um colega, um irmão, se não você, mas ajudar alguém. Nós devemos entender de partida, no entanto, a primeira coisa é que o caminho de volta para Deus, ele é traçado e é determinado
por Deus. O caminho de volta não somos nós que ditamos, decidimos, bolamos. É Deus quem dita e traça o caminho, e é um caminho bastante estreito. A palavra de Deus ela tem uma certa latitude, uma certa liberdade em alguns pontos. Mas existem algumas coisas na palavra de Deus que não há negociação, não tem conversa. Não há como tratar daquilo. Então não existe atalhos nesse caminho de volta. Não existe caminhos alternativos no caminho de volta. Ou o caminho de volta é o caminho de Deus, ou não tem caminho de volta. E a pessoa fica lá afastada, longe de Deus, o resto da vida. Deus sempre aguardando os braços abertos. Mas ele fala, meu caminho é esse aqui, ó. O caminho de volta é esse aqui. Ah, Deus, eu não posso tomar esse caminho de volta. Não. O caminho é esse. E nós vamos ver aqui como funciona esse caminho de volta. E como funcionou com Davi. Muita gente se afasta de Deus, e muita gente, eu falei isso de experiência aqui com pessoas da igreja, que se afastaram de Deus e até cogitaram retornar e voltar. Você fala, pastor, mas espera aí. Então quer dizer que se a pessoa se afastou de Deus, ele tem que voltar para a igreja? Eu vou explicar uma coisa. Quando você se afasta de Deus, você precisa voltar, um dos requisitos do caminho de Deus é o seguinte, você precisa voltar ao ponto de partida. Você precisa retraçar os seus passos até o ponto que você saiu. Você precisa voltar e consertar aquilo que causou a sua saída. Não adianta você pegar e fazer o proverbial, colocar sujeira embaixo do tapete e achar que aquilo resolveu, fingir que não foi com você, fingir que não existiu. Não, você precisa voltar e tratar daquele problema que afastou de Deus em primeira instância. Mas muita gente cogita voltar, mas quando vem um caminho de volta, eles desanimam, desistem e se conformam em voltar e viver no erro. Entenda? É muito melhor a gente não se afastar de Deus, mas se a gente se afastar, tem um caminho de volta. Amém? Glória a Deus. Mas o caminho é estreito, o caminho é específico. Não adianta a gente querer inventar, atalhar, não tem. Ou é aquilo ou não é. Muito melhor é não se afastar de Deus, mas se afastar de Deus, Deus tem um caminho, esse caminho pode ser longo e pode ser árduo. Não precisa ser, mas pode ser. Esse caminho, a distância e o peso, digamos assim, a dificuldade, vai ser comensurável à ofensa que nós cometemos. E vai ser comensurável ao quão aberto nós estamos de nos rendermos e colaborarmos e nos entregarmos a Deus. Então, se a gente colaborar, a coisa pode funcionar assim, ó. Com Davi demorou mais ou menos 1 ano. Em torno de 1 ano. Pode ser muito mais. Muito mais. Pode ser muito mais difícil, muito mais complicado. Então, vamos ver aqui qual é o caminho do desviado e como ele pode voltar. Alguém que se afasta de Deus, como ele pode voltar. Olha comigo no versículo 1, nós vamos ver a primeira coisa aqui, a característica deste caminho de volta. O versículo 1 fala, e o Senhor enviou Natã a Davi. Pronto, vamos parar por aí. E o Senhor enviou Natã a Davi. A primeira coisa que nós temos que entender sobre o caminho de volta de qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, é que esse caminho é Deus quem inicia o retorno. O retorno, o primeiro passo, parte de Deus. Que fala aqui, e o Senhor enviou Natã o profeta, a Davi. Quem deu o primeiro passo, quem iniciou esse processo todo, não foi Davi. Foi quem? Foi Deus. Foi Deus que enviou Natã o profeta. Era um homem de Deus. Foi Deus que enviou o profeta, o seu servo, para falar com Davi. Não foi Davi que chamou Natã. Não foi Davi que procurou o que Deus achava. Não foi nada disso. Foi Deus que enviou Natã para Davi. Davi aqui estava totalmente desviado. Davi aqui estava incapaz, como todo desviado, ele estava incapaz de tomar decisões espirituais. Essa é a coisa mais triste do desviado.
A pessoa que está desviada de Deus, afastada de Deus, a pessoa que não está de bem com Deus, que está rebelde, desobediente e distante de Deus, uma coisa eu tenho certeza, aquela pessoa está incapacitada espiritualmente. É como alguém que tem um problema na orelha, no ouvido. Está inflamado, está doendo, ele não consegue escutar direito, ele não vai ouvir nada. Espiritualmente, Davi não estava ouvindo nada, ele não estava enxergando nada, ele não estava sentindo nada. Nós temos uma consciência, mas a Bíblia fala que a nossa consciência pode ficar cauterizada. Ou seja, ela não é sensível. Então Davi não sentia nada, Davi não enxergava nada, Davi não ouvia nada espiritualmente. Davi estava incapacitado espiritualmente. E é assim que todo desviado fica. Ele não enxerga a sua real condição. Ele acha que está abafando. O desviado espiritual acha que, muitas vezes, ele é o dom espiritual para os outros irmãos, porque ele sabe de tudo, ele é o bambambam, ele sabe. E na realidade, ele está cego, surdo e completamente insensível ao que Deus quer fazer. Então, se for depender da pessoa nesse estado para dar o primeiro passo de volta a Deus, sabe quando isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então Deus é que inicia o primeiro passo. Porque Davi já não tinha mais noção de nada. Não sabia o que fazer, para onde ir, que direção tornar, ele não sabia de nada. Se não fosse Deus que foi atrás de Davi, Davi nunca regressaria a Deus. Na realidade, o desviado, como eu falei, ele está incapacitado. Ele não consegue encontrar o caminho de volta para Deus, ele está cego e confuso. Ainda no versículo 1, continua. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E aí ele vai e conta essa história, de fato uma parábola que ele conta. Então a primeira coisa, a primeira característica do caminho de volta, número 1, é que Deus inicia o caminho de volta. A segunda coisa é que Deus decide, veja bem, Deus decide como trazer convicção ao afastado de Deus. Deus é que decide como trazer a convicção. Pastor, o que quer dizer convicção? Se você olhar no dicionário a palavra convicção, está dizendo assim: crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas e como resultado da influência ou persuasão de outra pessoa. Então, convicção é quando você passa a ter uma crença ou opinião que você não tinha antes. Ou você vai voltar a ter aquela opinião, aquela crença, aquela fé, digamos assim. Por quê? Porque você deixou aquela fé. Davi, antes dessa queda com Batseba e Urias, essa coisa toda, ele era assim com Deus. Muito íntimo com Deus. Muito próximo de Deus. Só que ele perdeu aquilo tudo com esse desvio que ele deu, esse episódio que ele deu. Então, quem vai trazer ele de volta, o primeiro passo quem dá é Deus, e é Deus que vai trazer aquela convicção, aquele pesar, aquela sede, digamos assim, aquela vontade de voltar. Quem vai trazer aquela sede é Deus. Por quê? Porque o desviado, ele não está com sede. Você sabia que quando você está com sede, você já está com sede faz tempo? Quando você sente a sensação de sede, é porque você já deveria ter bebido, muito tempo atrás. E dizem que ao passar dos anos, quando, não eu, mas as pessoas ficam velhas, ficam lá com seus 50 anos, sabe, coisa assim, fica velhinho com 50 anos. O que acontece? As duas áreas, pergunta aqui para o irmão, depois ele explica, mas as duas áreas do cérebro que dão a sensação de fome e sede, elas estão juntas, elas se confundem. O que acontece é que muitas vezes você está com sede, mas a sensação que você sente é fome. Ao invés de beber, você vai e já come, você pensa que é fome. Então, está com fome, antes de comer, beba. Às vezes é isso. E Davi estava assim. O desviado é assim, ele está com sede, mas ele não sente sede. Quando você vier a sentir sede, é porque o seu corpo já está precisando beber água. E a água, não é refrigerante não, é água. O seu corpo já precisa de água faz tempo. Igualmente aqui, Davi, ele está insensível à necessidade que ele tem de retornar a Deus. E é Deus que vai escolher o modo como isso vai ser feito. Como que o pecado vai trazer tristeza e quebrantamento? Que Davi aqui, veja bem, ele abnegou suas responsabilidades, abusou do seu poder,
cobiçou a mulher dos outros, possuiu a mulher dos outros, encomendou a morte de uma pessoa leal a ele, e a consciência dele, não causava pesar nenhum, ele não está perdendo sono algum, ele não estava aperreado com aquilo, ele estava achando, era bom. Davi está pensando, escapei, que bom, eu fiz tudo isso, estou livre da Silva, ninguém não soube de nada. E quem soube, está com o bico calado. São meus cúmplices no erro, no pecado. Nós falamos sobre isso na semana passada. Mas Davi achou aqui que ele estava numa boa. Eu fiz tudo isso, e através das minhas artimanhas, e os meus esquemas, e os meus planos, eu saí cheirosinho dessa história. Eu saí limpinho dessa história. É isso que ele achava. O pecado não causava nenhum pesar, nenhum remorso, arrependimento, nada. Tem muita gente assim. Tem muito crente que deveria estar sem conseguir dormir, a sua consciência deveria acusá-la, perturbá-la, mas não. Então, tranquilo, dorme à noite que só uma criança. Apesar que nem toda criança dorme à noite, né, irmã Manuel? Nem toda criança dorme à noite, mas tão tranquilo, como dizia o ex-irmão aqui da igreja, igual o pinto no lixo. Feliz da vida, lá achando que está tudo tranquilo. Quando na verdade deveriam estar quebrantados. A consciência para estar acusando, mas está quebrada a consciência. O desviado está desviado justamente porque a sua consciência está quebrada, está sem funcionar, está desligada. Eu lembro anos atrás, antes de entrar no ministério, eu trabalhava em hotelaria, eu era gerente do hotel. Nós tínhamos instalado no hotel naquela época sensores. Eu sei que hoje não é nada muito moderno, mas naquela época, na época da vela, sensores, um interligado com o outro, aquela coisa toda. E tinha um problema. O problema é que eles eram tão sensíveis, que literalmente, se espirrasse perto de um, ele disparava. E se disparava, acionava o alarme, tinha que evacuar o hotel, era aquela bagunça, um hotel com 440 quartos lotados. Você imagina, no meio da noite, alguém espirra aí, tem que evacuar aquele monte de gente no meio da noite, na chuva, na neve, no frio. Pois é. Alguém teve uma ideia maravilhosa. Vamos desligar os sensores. Aí você pode espirrar, tossir, fazer o que quiser. Pode pegar fogo. Pô, não é que aconteceu isso? Aconteceu justamente isso. Pegou fogo em um dos apartamentos e foi um Deus nos acuda. Por quê? Alguém desligou o alarme. Tem muito crente que anda com a consciência, desligada. Só foi descoberto a tempo porque, por acaso, alguém estava passando na porta, sentiu o cheiro de fumaça, botou a mão na porta e viu que a porta estava quente. Aí ligaram para mim. Aí eu falei, pega na maçaneta, está quente? Tá. Falei, sai correndo, fui lá e acionei e evacuamos o hotel. Mas tem muito crente que está assim, está desligado. O fogo está pegando fogo, está fumaça, está tudo. E está desligado. Davi estava com seu alarme desligado. As chamas, a fumaça estavam fazendo dano. E ele, nem aí. Foi Deus que iniciou e foi Deus que decidiu como trazer a convicção. Muitas vezes, pais, pastores, amigos, irmãos, nós queremos fazer isso. Nós queremos trazer convicção nas pessoas. Sabe o que acontece quando nós tentamos trazer convicção nas pessoas? Sabe o que acontece? Nada. Porque a única pessoa capaz de fazer isso é Deus. Deus sabe exatamente como fazer para resetar aquele alarme na consciência do afastado de Deus, para ver se de repente aquele alarme soa e ele percebe que existe um incêndio, existe um fogo, existe perigo. E aqui não adianta o pai, o pastor, o irmão tentar trazer convicção para outra pessoa, porque isso quem faz é Deus. Eu já tentei, eu já cometi o erro de tentar trazer convicção para as pessoas. Todas as vezes eu redondamente falhei. Eu só me frustrei e frustrei a pessoa. Porque isso não é da nossa jurisprudência, não está na nossa descrição do nosso trabalho, nossa função, não é trazer convicção.
Então, já que estamos no assunto aqui, eu confessei meus pecados, vou confessar os seus pecados agora. A coisa mais frustrante para um pastor, ou uma das coisas mais frustrantes, existe uma longa lista de coisas frustrantes para pastor, mas uma das coisas frustrantes para o pastor é o seguinte: alguém chega na igreja, começa a frequentar a igreja, e algum irmão, alguma irmã, muito bem intencionado, claro, vai tentar ser o Espírito Santo para aquela pessoa. Vai chegar para aquela pessoa e falar: você, irmão, essa gravata aí, você não pode usar essa gravata aí é muito escura, tem que ser clara. Ou senão, irmão, seu cabelo está muito longo, muito curto, está muito para cima, para baixo, para o lado. Irmão, você não pode. E aí, aquela pessoa quer trazer convicção até o ponto de dizer o seguinte: o que? Você fuma? Sai daqui, nós não queremos fumantes aqui. Gente, se você fuma, se você bebe, você é bem-vindo aqui. É certo? Não, não é certo. É errado? É errado. Mas sabe uma coisa? Quem vai trazer convicção para você não sou eu, nem ninguém aqui. Vai ser Deus. Deixe que Deus trabalhe na vida das pessoas. Não quero você querer fazer o trabalho de Deus. Sabe quem quis fazer o trabalho de Deus e se deu mal? Satanás. Lúcifer falou: serei semelhante ao Altíssimo. Olha no que deu. Não quero fazer o trabalho de Deus. Deixe que Deus traga convicção. E Deus sabe exatamente o que fazer para trazer convicção em quem lá que seja. É Deus que vai gerar, criar convicção no coração da pessoa. Nós não temos a capacidade ou habilidade para fazer isso. Só tem confusão. Então, deixe Deus trazer convicção. Se preocupe com você. E nem você querer apontar nos outros os erros. Foi Jesus que falou: como é que você quer tirar o argueiro, né? Quando você tem um tronco no seu olho. É mais ou menos assim. Deus fala: olha, tome conta do seu olho. Tome conta de você. O que você está fazendo? Esquece os outros, deixa os outros. Deixa que Deus vai trabalhar. Eu não quero que ninguém levante a mão, não, mas existem pessoas que começaram a vir aqui para a igreja, fumavam, bebiam, e coisas piores que eu não vou entrar em detalhe, mas pararam. Pergunte para uma delas se pararam porque o pastor ficou buzinando no pé deles até: tá bom, eu paro. Não foi assim. Não vou mais. Não. Sabe o que você faz quando você faz isso? A pessoa começa a fazer escondido de ti. Daí, fumou hoje? Gente, eu não sou polícia espiritual para estar policiando a vida de ninguém. Cada um faz o que bem quer. Aqui eu vou pregar a verdade, vou ensinar a verdade, eu vou aconselhar se você pedir conselho. Agora, eu não vou vigiar, policiar a vida de ninguém. Eu estou aqui há 12 anos, não faço isso, nem vou começar a fazer agora. Agora, a verdade a gente prega. Se não gostar, bom, aí paciência. Mas a verdade eu vou pregar. É errado fumar? É errado fumar. É errado beber? É errado beber. É errado morar junto se está casado? É errado morar junto está casado. É errado namorar, fornicar? É errado namorar, fornicar. É errado roubar, fofocar? É errado. Agora, quem faz, quem não faz, é entre você e Deus. É você e Deus. Vai perguntar para mim não o que eu acho. Não interessa o que eu acho, o que Deus acha. Pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou dizer para você, não só dizer, eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. Mas quem vai trazer convicção não sou eu, é Deus. Ao você ler a Bíblia, a você ouvir uma pregação, a você orar. Sabe quando você ora, Deus às vezes fala com você quando você ora e traz convicção? Muita gente não tem convicção sobre muita coisa porque não oram. A oração deles é uma grande lista de coisas que eu quero. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um aumento, eu quero ganhar na loto, né, Bia? Ganhar na loto. Eu quero, pronto. Eu tenho uma longa lista que eu quero. E não dou a chance para Deus falar nada. Gente, oração é uma conversação que você tem com Deus. Não tenha pressa. Não chega lá e fala: Deus, é o seguinte, eu quero assim, ó. E vamos logo. Isso não é orar. Isso não é orar. Mas deixe que Deus fale com cada um. Foi o que aconteceu aqui. Deus sabia exatamente. Natã foi só uma ferramenta que Deus usou para trazer convicção a Davi. Por quê? Porque Deus sabe, e Deus nos conhece tão bem, que Ele sabe perfeitamente o que vai nos levar
a convicção e arrependimento, Ele sabe como redirecionar, chamar a nossa atenção e nos levar-nos de volta a Ele. Ele sabe. Ele sabe aquilo que vai doer, aquele beliscão que vai fazer você retornar a Deus. Alguns exemplos rapidamente aqui. Com Adão e Eva, Deus usou o confronto pessoal. Com Adão e Eva, foi Deus que foi lá e os buscou no entardecer do dia, lá fala em Gênesis. Ele foi buscar o confronto pessoal. Note que Adão e Eva se esconderam. E Deus falou: onde é que vocês estão? Deus sabia que eles estavam. E Deus sabia por que tinham se escondido. Mas Ele foi pessoalmente confrontar. Agora note o seguinte: Deus foi pessoalmente. Gente, quantas duas pessoas tinham na terra naquela época? Quem disse duas acertou. Só tinha Adão e Eva. Os dois estavam afastados de Deus. Ele ia mandar quem? Só se fossem os macacos, as girafas, os bichos, os elefantes, só se fosse. Mas então ele foi pessoalmente. Confronto pessoal. Com Pedro, sabe que Deus usou para trazer Pedro, acordar Pedro? Sabe o que foi que ele usou? Um galo. Quando o galo cantou aquela última vez, o que foi que aconteceu? Pedro chorou amargamente por ter traído, negado a Cristo. Deus usou um galo, gente. Deus usou um galo. Com Abraão, Deus usou um rei perdido para expor as mentiras dele. Ah, Sara é minha irmã, Sara é minha irmã, Sara é minha irmã, sua irmã, ela é linda. Eu vou casar com ela. Quando o rei levou Sara para casa, Deus apareceu num sonho para o rei e falou: toque nela, precisa de uma coisa. Ela tem marido. Ela falou: mas Deus, ele falou que ele mandou, como é que eu ia saber? Eu falei: eu sei que você não sabia, por isso que eu poupei você. Agora, você encostar nela, você devolva ela. Olha o vexame e a vergonha. Deus usou um rei perdido, um rei pagano, para trazer Abraão a convicção. Com Sansão, Deus usou tragédia. Ele foi preso, teve seus olhos arrancados, e só então ele caiu na real. E quando preso lá no palácio dos filisteus, ele falou: Deus, me dê força mais uma vez para derrubar. E ele, com as duas mãos, ele derrubou aquele palácio, e a Bíblia fala que morreu mais gente naquele evento que ele também morreu, do que em toda a sua vida. Então Deus usa várias coisas. Ele pode usar a tragédia como em Sansão. Deus às vezes vai trazer tragédia em nossas vidas para ver se a gente acorda. Ele vai trazer uma doença, Ele vai trazer uma morte, Ele vai trazer um desemprego, Ele vai trazer falência financeira, Ele vai trazer alguma coisa. Muitas vezes Deus traz a bênção. Ele lhe cobre com tanta e tanta e tanta bênção. Ele te abençoa tanto para ver se você acorda. Ele pode mandar um galo, pode mandar um pastor, pode mandar. Mas ele vai mandar alguma coisa. Deus sabe o que vai funcionar melhor. Agora entenda. Deus manda o recado, mas nem sempre ele é ouvido. Com Amnon, o capitão da guarda, foi a sua escrava capturada, judaica, que falou para ele: existe em Israel um homem que pode curar a sua leprosia. E lá foi ele atrás de Deus. Ele se converteu, ele falou, ele queria levar o solo de Israel lá para a terra dele, para botar para poder adorar a Deus em solo de Deus, ele achava. Deus sabe o que usa, gente. Deus sabe exatamente o que fazer. E aqui ele mandou Natã para contar essa história. Ele apareceu aqui, Natã foi para ele e contou uma parábola. E aqui foi só uma parábola. Deus pode usar uma mensagem. Deus pode usar uma ilustração. Algumas vezes já vieram pessoas para mim e disseram: pastor, aquela ilustração que o senhor deu foi assim, assim, assim. Não foi uma mensagem maravilhosa. Não, não, foi só a ilustração. Não, o meu orgulho foi lá para baixo, né? Não, nem ia usar. Eu, na hora que inventei, não me lembrei e falei. Não estava nem no meu texto para colocar. Não, foi aquilo que realmente, pastor, aquilo sim que. Faz disso, eu vou só a ilustração agora. A ilustração, contar a historinha bonitinha, pronto. Mas às vezes é só isso que precisa. É um galo. Pode ser os seus 2 olhos arrancados, como com Sansão. Com Jonas, ele foi jogado no mar, engolido por uma baleia e morreu.
perdeu a vida. Não, pastor, Jonas perdeu a vida, ele foi para Nínive. Leia lá em Jonas capítulo 2, ele morreu, gente. Leia lá, o texto deixa, sem dúvida alguma, Jonas morreu na barriga da baleia. Morreu. Porque é difícil demais Deus ressuscitar. Não foi Jesus que falou, não será dado a essa geração nenhum dos sinais, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou quantos dias na barriga da baleia? 3. E depois ressuscitou. O que foi que Jesus fez? Quantos dias na barriga da terra, enterrado? 3. E depois o quê? Ressuscitou. O sinal do profeta Jonas, está aí. Jonas morreu. Deus precisou matar Jonas para ele abrir os olhos. Quando a baleia regurgitou na praia, aí Deus repetiu o mesmo comando: Jonas, vá para Nínive. Jonas foi rapidinho a segunda vez. Precisava ter passado por tudo aquilo? Jonas precisava. Aí eu pergunto: você precisa passar 3 dias na barriga de uma baleia, simbolicamente falando? Você precisa passar por todo esse processo? Nem sempre vai ser um galo cantando, gente. Nem sempre vai ser uma bênção que Deus vai usar. Nem sempre vai ser uma coisa inócua. Muitas vezes é coisa séria. Aí a decisão fica conosco. Deus sabe o que é necessário. Seja uma tragédia, seja uma bênção, Deus sabe. Por isso que muitas vezes nós precisamos deixar as pessoas seguir o caminho e quebrar a cara. Por quê? Porque é só lá que eles vão acordar e perceber. Deus não poderia ter impedido Davi de ter ido. Lembra a evolução? Começou com preguiça. Segundo Samuel capítulo 11 fala: no tempo que os reis vão para a guerra, Davi levantou do seu leito da tarde. Quer dizer, já começou, preguiça. Besteira, preguiça, gente. Pois é, preguiça, como todo pecado. Pastor, preguiça é pecado? Preguiça é pecado. Está lá na Bíblia, está dizendo. Mas o pecado, ele faz o quê? Ele cresce e aparece. E ele foi de preguiça para negligenciar, abusar do poder, cobiçar. Bom, passamos um mês todo passado estudando. Mas cresceu. Deus não poderia ter. Deus poderia. Mas Davi precisava passar por aquilo. Que Deus conhece o coração das pessoas. Agora entenda, Deus conhece os corações da pessoa. Eu não conheço. E quer saber de uma coisa? Você não conhece, porque a Bíblia fala, lá em Jeremias, que o coração do homem é o quê? Ímpio, maldoso, enganoso, e termina com o quê? Quem o conhecerá? Então não pense você que você conhece o seu coração, porque você não conhece o seu coração. Deus conhece, mas você não conhece. Eu não conheço. Eu não conheço o meu coração, eu não conheço o seu coração. Quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso, perverso, são as palavras que a Bíblia usa. É enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas Deus conhece. Então, Deus conhecendo o coração de Davi, Davi precisou passar por aquilo. Agora, se você vai precisar passar por aquilo, se você vai precisar passar por uma experiência como Jonas ou Sansão, aí vai depender de como você reage. A decisão é sua. Para Pedro, foi só um galo cantando. Um galo cantou e ele... Para outras pessoas, 3 dias na barriga da baleia. Mas cuidado. Vamos ter cuidado. Muitas vezes precisamos deixar as pessoas seguirem o caminho e quebrarem a cara. Tem que correr o curso. É como uma febre. Sabe a melhor coisa que está com febre? A melhor coisa que você faz quando está com uma febre, deixa a febre correr o seu curso. A febre, ela está elevando... O que a febre é? Um mecanismo de cura do corpo que eleva a temperatura do corpo para matar os patogênios que estão fazendo mal. O corpo quer fritar as bactérias que estão lhe causando a doença. Então, a melhor coisa que tem é deixar a febre. Agora, se ficar muito, muito alto, claro, tem que dar um banho gelado, lençol frio, tal coisa assim. Você fala aqui com o irmão que ele explica melhor para você, mas entenda. Muitas vezes, a gente tem que deixar a pessoa passar pela febre.
quebrar a cara. Você não pode fazer absolutamente nada. Você está com as mãos amarradas, você não vai trazer convicção para aquela pessoa. Deus vai trazer convicção para aquela pessoa. Lá em 2 Timóteo, semana passada nós lemos, fala que o homem de Deus deve ser apto para ensinar sofredor, orando para aqueles que resistem, para ver se porventura Deus lhes dá arrependimento, para que enxerguem os laços em que são presos e se despertem e se desprendam dos laços do diabo. Inútil, o pastor tem que ser um sofredor. Qualquer servo de Deus tem que ser sofredor. Por quê? Porque ele não pode chegar, dá vontade de pegar as pessoas e falar assim, ó, vem cá, você tá maluco, tá troncho nas ideias, homem. Você não pode fazer isso, não vai resolver nada. Por isso que fala, tem que ser manso. Deus fala, servo de Deus tem que ser manso. Manso. Não é de pegar a pessoa e sair, manso, sofredor. Por que sofredor? Tem que ver a pessoa acabar com a vida dela, não pode fazer nada. Já passei por isso várias vezes, não foi a última, nem vai ser a primeira, e assim vai a coisa. Sofredor. Para ver se Deus dá arrependimento. Quem dá arrependimento? Deus. Não o servo de Deus, Deus. Não o pai, Deus. Não a mãe, Deus. Pais e mães que é um conselho, treine os seus filhos quando eles têm idade de ser treinados. Depois que chega na adolescência e pré-adolescência, agora é só colher o que foi plantado ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, você ainda molda. E hoje em dia, tá ficando, a gurizada está ficando adolescente mais cedo, fisicamente e mentalmente. Então treine cedo. Quer ver a maior burrada? Eu vou deixar o meu filho crescer para ele decidir o que ele quer da vida. Então para que ter pai? Para que ter mãe? Não, você treine ele enquanto você pode. Depois de crescido, é com Deus, é entre ele e Deus, você não pode fazer mais nada, só ficar olhando, sofrendo, vendo, meu filho. Já viu alguma mãe dar juízo para o filho adolescente? Já viu alguém botar juízo? Não tem. Porque quem dá convicção é Deus. Agora eu já vi Deus fazer isso. Mas a mãe, o pai, o pastor, o professor, o vizinho, o avô, não dá não. Então às vezes você tem que deixar a pessoa aí, passar por aquela febre, passar por aquele dano, passar por aquele sofrimento. Aí lá do outro lado você vê se tem algum caco para pegar, para sair, ver se conserta, colando os cacos juntos, ver se aproveita alguma coisa. Se aproveita alguma coisa. Porque a gente não pode fazer nada, gente. Tá? Nadinha. Então nós não devemos ficar, isso é muito importante, pais e mães, não faça isso, ficar acolchoando os seus filhos. Como assim, pastor? O seu filho apronta na escola, não vai lá correndo dar bronca no professor, não. Agora, averigue. Houve injustiça com seu filho, tudo bem, tem que defender seu filho, o pai, a mãe está lá para isso, para defender o filho, se for injustiça. Mas o que foi que o senhor... o Joãozinho, o que foi que o Joãozinho fez? Não, o Joãozinho é o Júnior. O que foi que o Júnior fez? O Júnior tocou fogo no cabelo da coleguinha dele. Ele fez o quê? Não, o meu filho nunca faria isso. Tem um vídeo aqui dele gravado, temos fotos e testemunhas. Não, o Juninho nunca faria isso. Ele confessou. Não, fez não. Defende até a morte. Não faça isso. Averigue. Se houve injustiça, seu filho está sendo vitimado, vá lá, mas seja justo. Sabe quantas mães vão à porta da delegacia ficar chorando por um filhinho que nunca vai dar nada de errado na vida? Tá assim, ó. É só ligar a televisão, você vê o tempo todo falando, meu filho nunca fez mal a ninguém. Não, aquele roubou, matou, estuprou, pitou, bordou. Meu filho! Não, algo engano, meu filho nunca faria uma coisa dessas. Pois é, nunca faria, mas fez. Quando seu filho é preso, se o seu filho for preso, deixa ele preso um pouquinho. Eu conheço de mãe que sai, se endivida até aqui para soltar o filho, que foi pego com a mão na botija. Eu sei, é difícil. Mas é bom para ele passar uns dias lá, cozinhando, para ver como é que é bom, ver a vida que aguarda ele. Deixa ele lá preso um pouquinho. Não, eu vou sair, eu vou vender o que tenho, o que não tenho, vou fazer um empréstimo, vou ao advogado, vou pagar FIA. Pronto, vai, solta o menino. No outro dia ele está na rua de novo, pintando e bordando.
você está empoderando e financiando a queda do seu filho. Pois bem, com Deus é assim. Financeiramente, quando Deus vem e traz a lapada, deixe. Às vezes é Deus querendo trabalhar na vida de alguém, a gente vai lá e bota a mão na frente. Deus quer dar umas palmadas na pessoa e a gente bota a mão na frente. Não, Deus, que é isso, Deus? Deus fala, eu sei o que eu estou fazendo. Então tira a mão e deixa a pessoa levar umas lapadas. Sabe o que aconteceu aqui com Davi? Vamos ver isso nas próximas semanas. Mas Davi aqui não foi só, ele ouviu a sua historinha e Deus falou, você é o homem, e ele ficou, me descobriram. Não parou por aí. Não foi só que ele foi descoberto e exposto. O filho dele morreu. O filho dele morreu. Registre isso. Quem pecou foi Davi, quem morreu foi o filho. Pastor, mas isso não é justo. E quem disse que o diabo é justo? Quem disse que o pecado é justo, gente? Fique longe do pecado, fique longe do diabo, porque o pecado e o diabo não são justos. Não são justos. Não foi só Davi que pagou o pato. Davi sofreu, claro. Se o seu filho morresse não, o seu filho vai morrer. A pessoa, irmão, você está com um filho, o Liam está com o quê? 3 semanas. A pessoa, o Liam vai morrer porque você fez. Davi jejuou, pediu a Deus, Deus, não faça isso, jejuou, blá, blá, blá. Deus falou, não tem jeito. Vai morrer. Nossa, como Deus é justo. Depois que tudo que Davi foi abençoado, Davi fazia uma coisa dessas. E Urias, como é que fica Urias? Urias morreu, gente, outro inocente que morreu, e aí? Davi sofreu. Mas não foi só ele que pagou o pato, não. Batseba também teve seu filho que morreu. Foi o pai, a mãe, perdeu o filho, morreu o filho. Sabe o que é isso? É o salário do pecado, gente. O salário do pecado é a morte. Todo e qualquer pecado gera a morte. Não adianta você não gostar, não acreditar, achar que não é, nada a ver. Pode fazer o argumento que quiser. Não vai mudar o fato que vai chegar um dia que o julgamento vai vir. Não é questão de acreditar, é questão de esperar para ver. Eu não quero esperar para ver. Eu prefiro ficar bem longe. Ficar longe do pecado, da tentação e da aparência do pecado. A Bíblia fala, evitar até a aparência do pecado. Então fica longe de tudo, não é só do pecado. Pecado, tentação e aparência. Pronto, aí você está mais ou menos garantido. E mesmo assim não tem garantia. Então, vê lá. Terminar com isso. O que Deus jamais fará é o seguinte: o que Deus nunca vai fazer é deixar um dos seus, um filho, uma filha de Deus, no pecado, abandonado, esquecido no pecado. Isso nunca vai acontecer. Jesus falou: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Deus não vai deixar. Você pode se afastar de Deus, você pode se desembestar no meio do pecado, mas Deus não vai. Ou Deus vai trabalhar com você para trazer você de volta, ou a mão de Deus vai estar sobre sua vida. O que Ele não vai fazer é dizer assim: tá, tudo bem, então deixa. Não, então deixa não. A mão de Deus vai estar pesando, com o intuito de trazer você de volta. Se você não voltar, a mão fica. Por isso que nós lemos lá em Hebreus que fala: se não temos a disciplina, é porque nós não somos o quê? Filhos. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Então, se você é filho de Deus, você é nascido novo, você é uma criatura de Deus, Deus não vai abandonar você. Ele vai te açoitar até você voltar ou até você ir para o céu. Mas Ele não vai te abandonar, porque você foi comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Micael, você tem aquela moto, né? Você deixaria ela no canto e... Por que não, cara? Porque ela custou caro. Custa caro. Eu não vou deixar meu carro aí, deixa lá. Não, por quê? Deus comprou, Deus não vai abandonar você assim. Mas vai muito mais além do fato que Ele nos comprou. Ele nos ama.
Ele nos ama, ele não vai deixar. E Davi aqui, ele pensou, quando acabou esse episódio, acabou o capítulo 11, ele pensou, estou no Manás, me livrei, me safei, que bom, o pecado compensou, valeu a pena, eu pintei, bordei, maquinei, trapaceei e me livrei. Aí Deus vem e acaba com a festa dele. O alarme tocou, falou, não, estou sabendo, Davi, e haverá consequências. Semana que vem nós vamos voltar e vamos ver mais alguns componentes do caminho de volta para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou bastante entusiasmado, são vários pontos muito interessantes, muito práticos e que, assim, bastante surpreendentes, digamos assim. Tá? Então, semana que vem vamos voltar, vamos continuar esse estudo. Por hoje nós vamos encerrar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado que o Senhor nos ama.